Olá, amada! No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse medo e a insegurança que acontece após o término de um relacionamento. Ele também começa já dentro de um relacionamento, mas vamos por partes. Sobre o medo. Muita gente acha que é um defeito, acha que é errado sentir medo. Eu já ouvi até muitas pessoas falando, eu não tenho medo de nada. Só que o medo, ela é uma emoção que nasce com a gente, ela não é colocada, né? Assim como a alegria, como a tristeza, o medo também faz parte da sobrevivência humana. Porque quando nós nos sentimos com medo, o nosso cérebro envia sinais para o nosso corpo, como o coração bater mais acelerado, a gente suar frio, né? O nosso cérebro ele envia essas informações para o nosso corpo, que é ou para a gente lutar, tomar uma atitude, ou a gente fugir. Então, imagina só, quando você vê uma barata, que é um bicho inofensivo, mas muita gente tem medo de barata, e também com uma situação de uma arma apontada na sua cabeça, um leão feroz na sua frente, né? Independente se o medo ele é pequeno ou ele é grande, você vai sentir as mesmas coisas no seu corpo, que vai fazer você ou ir matar a barata, né? Ou então fugir do leão, por exemplo. Então, não tire o medo da sua vida, porque não é errado sentir medo. E o medo, eu vou falar um pouquinho dentro do relacionamento, tá? Porque quando a gente termina um relacionamento, se a gente não curar essas questões de medo e que gera insegurança também, a probabilidade da gente não conseguir se relacionar novamente é muito grande, porque você ainda tem toda aquela emoção, todo aquele sentimento que não foi bom no relacionamento passado, né? Então, se você não curar isso nessa fase que você tá solteira, a probabilidade de você arrumar um outro relacionamento pode repetir toda a situação de novo, né? Ou então você mesmo fica se segurando para não se relacionar justamente porque tem medo. Dentro de um relacionamento, essa questão do medo, ela vem, por exemplo, se você viveu um relacionamento que era tóxico ou abusivo e aconteceu alguma situação em que o seu parceiro brigou com você, te xingou, te ofendeu, seja lá o que foi. Quando você vive essa situação, você tá tendo aquela sensação de medo, né? Você fica com medo de apanhar, sei lá, bate um medo muito grande em você ali naquela hora. E aí, o que acontece com você? Esse medo ele fica registrado na sua cabeça, né? Então, quando for acontecer situações semelhantes, o seu cérebro já vai disparar, né? Que pode acontecer aquela situação novamente dele te xingar ou dele vir para cima, alguma coisa desagradável. Então, você vai ter uma reação proporcional ao medo. E isso, muitas mulheres acabam vivendo isso porque elas não se dão conta, né? Então, às vezes, antes da situação acontecer, ela já tá sentindo medo. Então a mulher ela já fica assim na defensiva, às vezes nem vai acontecer aquilo, mas a mente dela já está projetando o que vai acontecer baseado numa má experiência que ela tinha, então ela já fica na defensiva. E é aí onde sai a discussão, né? Porque o parceiro dela não sabe que ela já está na defensiva, ele não sabe que esse é um ponto que já causou trauma dentro dela, nem ela sabe que é um trauma também, mas ele vem às vezes falar numa boa, como teve algo semelhante que aconteceu antes e gerou uma discussão, uma briga, alguma coisa assim, para ela já criou um trauma que ela não sabe, então vai ser automático ela já agir na defensiva, e às vezes se ele vem numa boa e ela se comporta dessa maneira, é aí onde sai uma discussão também. A insegurança no relacionamento é fruto de medo. Medo de fracassar, medo de não ser aceita, medo de ficar sozinha, medo de ser rejeitada, medo do término da relação. Então, a insegurança, ela pode acontecer tanto dentro do relacionamento como fora. E se você não ficar atenta a isso, o que acontece?
nesse período em que você está solteira, se você não cuidar desse medo e dessa insegurança que você sentia dentro do relacionamento, se você deixar pra lá, a probabilidade de você se relacionar com uma outra pessoa e viver toda aquela situação novamente é muito grande, tá? Ou então você pode acabar não se relacionando com ninguém, porque tudo aquilo que você viveu no relacionamento passado está muito registrado de uma forma negativa dentro de você. Então, por medo e por se preservar de você não sofrer, você não vai viver de novo. Entende? Porque quando a gente passa por uma situação que causa trauma na gente, é natural, né, o nosso corpo responder de uma forma que a gente se proteja para não viver aquilo de novo, tá? E isso acontece em muitos relacionamentos onde o relacionamento foi tóxico, foi abusivo ou foi os dois, né? Tem certas coisas que passam durante esse tipo de relacionamento que traumatizam a mulher. Então ela fica com muito receio mesmo de se relacionar novamente com alguém, passa a ter desconfiança. Então, eu sempre digo que após viver um relacionamento, é bom você ficar analisando o que é que foi bom e o que é que foi ruim dentro do relacionamento, principalmente a parte ruim, porque é justamente essa parte ruim que vai te trazer segurança para suas próximas relações. Porque a insegurança é justamente a ausência da segurança numa relação, né? E você não precisa buscar por um homem que te traga segurança. A segurança, ela tem que estar dentro de você. E você só vai descobrir essa segurança se autoconhecendo. Então, mulheres, o medo, não tenta banir o medo da sua vida, porque o medo, ele existe, tá? A diferença é saber controlar ele, ok? Se nós não sentíssemos medo, já estaria, acho que toda a humanidade já teria morrido, né? Porque a gente não ia ter medo de passar na frente de um cachorro bravo, a gente não ia olhar para atravessar uma avenida perigosa, a gente ia pular de um prédio. Se o medo não existisse, a vida duraria muito pouco. Então, o medo, ele é necessário para a gente ou lutar ou a gente fugir, né? Ou tomar alguma atitude. Então, levando isso para dentro de um relacionamento, quando a gente sente medo também, significa o quê? Que a gente precisa mudar nossa postura, precisa tomar uma atitude, certo? Precisa refletir quando estamos nessa sensação de medo. Porque você acha que é normal você estar num relacionamento que você sente medo? Medo de falar, medo do seu parceiro, medo da atitude que ele vai ter, medo se ele vai dar um tapa em você. Isso não é uma coisa saudável. Então, isso mostra o que para você? Poxa, preciso tomar uma atitude, preciso fazer alguma coisa, preciso enfrentar essa situação. Quando eu vivi um relacionamento abusivo, eu vivia com muito medo dentro dele. Eu tinha medo até de falar. Porque lembra que eu falei? Na minha cabeça traumatizou. Alguma cena que passou e que ele gritou comigo, brigou, ameaçou até de bater, criou um trauma na minha cabeça. Então toda vez que ia acontecer um cenário de algo parecido, a minha mente já jogava a informação de alerta, tipo piscava assim, ó, Simone, cuidado, cuidado. Então eu já ficava na defensiva, né? Mas é saudável viver dessa maneira? Não é totalmente desconfortável. Você passa a se tornar uma pessoa cada vez mais insegura. E como eu falei, a insegurança, ela vem do medo, tá? E a insegurança também, ela tá totalmente relacionada à sua falta de autoconhecimento, à sua autoestima baixa. Porque uma pessoa que ela é insegura dentro de um relacionamento, eu tô falando isso dentro do relacionamento, mas você leva para você analisar após o término dele também, tá? Porque é isso que eu comecei a fazer. Depois que eu terminei o relacionamento, eu passei a analisar todos esses pontos em mim que me prejudicaram. Para quê? Para mim trabalhar eles dentro de mim para que isso não se repita de novo. Sentir medo, ele é normal, só que ele não pode te paralisar. Lembra do exemplo que eu dei de mim, que eu paralisei? Eu vivia sempre na defensiva. Então, o medo, ele não pode te paralisar para que você para que ele também não substitua e tenha mais importância do que sentimentos bons dentro de um relacionamento.
E a insegurança, ela surge quando tem um sentimento de inferioridade. Quando você acha que o seu parceiro é melhor do que você, quando você coloca ele no topo de um pedestal, você fica endeusando ele e você sempre se sentindo pequenininha e submissa. Aí vem junto o sentimento de carência, o ciúme, a desconfiança, e aí você começa a criar na sua cabeça várias histórias, várias situações que só existem aí dentro da sua cabeça. Se você for assim mais ou menos da minha idade, você deve ter assistido aquele desenho fantástico, O Mundo de Bob. Nesse desenho, o personagem, ele criava um monte de história dentro da cabeça dele e ele vivia aquelas histórias. Lucas Silva e Silva, da Cultura, também assisti muito isso. Ele ligava lá o botãozinho lá do aparelho dele e aí ele vivia numa história e tudo isso era dentro da cabeça dele. Então, trazendo isso para o mundo real, é exatamente isso que acontece com uma mulher que é desconfiada, que é insegura, que é ciumenta. Ela cria um monte de cenários dentro da cabeça dela e ela vive como se aquilo fosse tudo real. E quando você fica idolatrando o seu parceiro dessa maneira, você acaba se achando que, como você se acha inferior, você não se acha merecedora do amor que ele te dá. E isso, olha, destrói qualquer relacionamento. Tá? Então, isso daí são pontos dentro de um relacionamento que você deve analisar do lado de fora também. Mesmo que você não tenha vivido um relacionamento abusivo, mas por que esse relacionamento acabou? Porque assim, em muitos relacionamentos, ou pelo menos na maioria deles, existe muito ciúmes, muita desconfiança. Então, é necessário fazer esse tipo de avaliação com você mesma, sabe? O período de se estar sozinha, de se estar solteira, é muito importante para você analisar esses pontos. Para quê? Para que num próximo relacionamento essa situação não se repita. Porque, olha, isso para mim é muito claro. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho é para trazer algum tipo de aprendizado. Seja pessoas da nossa família, né, que a gente não nasce naquela família por um acaso, a gente tem alguma coisa para aprender com os nossos familiares. E os nossos relacionamentos interpessoais, as empresas que a gente trabalha, pessoas, amizades, primos, todo mundo que está se relacionando com a gente, por isso que se chama relacionamento, é para trazer algum tipo de aprendizado. Né? Ou a pessoa vai vir como um anjo para te trazer coisas boas, ou ela vai vir como uma pessoa para te trazer justamente aprendizado, né? Pode ser num relacionamento mesmo, ou dentro de uma empresa tem sempre aquela pessoa que você fala, eu não vou com a cara dela, sabe? Ou tá num relacionamento que você vê que não tem futuro ali, mas você permanece nele. Tem aprendizado, principalmente essas pessoas que parece que estão lá te cutucando, infernizando você, tem um aprendizado por trás. E essa questão do medo, da insegurança, quando te paralisa, envolve outras áreas da sua vida também. Questões profissionais, financeiras, seus relacionamentos sociais, envolve tudo. Então, o medo, como eu falei, ele é normal, não tem nada errado em sentir medo, mas analisar o medo. Se você está realmente com medo de uma coisa que existe, por exemplo, vem uma barata na sua direção, você ficou com medo, o que você vai fazer? Ou você vai matar ela ou você vai fugir dela, certo? Então, isso daí é um medo que ele é real. Tem alguma coisa aparecendo na sua frente que você precisa tomar uma atitude imediata, certo? Esse é o medo real. Agora tem o medo imaginário, das histórias que você conta na sua própria cabeça. Tá? Essa já é uma dica que eu tô dando para você. Quando você tiver nessa sensação de sentir medo, de se sentir inseguro, é perguntar para você mesmo: isso é real? Isso está de fato acontecendo ou é coisa da minha cabeça? Ok? E olha, a mente da gente ela é muito fértil para ficar criando situações, criando historinhas. E quando você vê, você já está vivendo num fantástico mundo de Bob dentro da sua cabeça de verdade. Tá? E essas historinhas que a gente vai contando pra gente mesmo é baseado na nossa educação, baseado nas nossas crenças, baseado em histórias que a gente viveu e principalmente se aconteceram coisas desagradáveis em relacionamentos passados, você já cria uma história dentro da sua cabeça.
Isso vira uma crença para você. Baseada também em quê? Nas suas amizades, as suas amigas que vão falar, não, mas eu também vivi isso. Aí você vê coisa na televisão, você vê coisa em novela, em filme, que você fala, nossa, é assim mesmo que acontece. Quer dizer, você cria isso dentro da sua cabeça como uma realidade. E o que acontece com a sua vida? Tá te limitando. Tá te limitando de dar um próximo passo. Tá te limitando de se autoconhecer. Então aproveita esse momento agora que você tá sozinha, ou não sei, né? Tá no relacionamento ainda, reflete essa questão de medo, de insegurança, se você não tá endeusando ele, se você não tá carente, se você tá insegura, se você tá... Pra que vai ter medo de perder o relacionamento? Pra que vai ficar se inferiorizando dessa maneira? Não tem o porquê. Cada um é como é. E por que você está nessa situação? Por que você está nessa relação? Por que tudo isso está acontecendo na sua vida? Tem um porquê. Tenta descobrir a mensagem que está por trás, as entrelinhas dessa relação, da situação que está acontecendo. E se você está sozinha, se prepare para uma nova relação. Porque se você falar, tudo isso daí é bobagem, não estou nem ligando. A probabilidade, como eu já falei, de você entrar num outro relacionamento e viver tudo isso de novo é muito grande. Sabe por quê? Porque você não está se conhecendo. Você não está sabendo o que é que saiu dos limites, o que é o seu medo dentro de uma relação, o que é que está te causando insegurança, você não conhece nada disso. Aí você vai arrumar um novo relacionamento, vai viver tudo isso de novo de forma mais intensa, porque como eu falei, a gente se relaciona com as pessoas para a gente aprender, tá? O outro, ele está sempre lapidando a gente. Essa que é a obra do Criador. A gente não tá aqui, nós não somos seres surgidos do nada. A gente tem um motivo muito forte de estar aqui, de nos relacionarmos com outras pessoas. Não é só você conhecer alguém para ter prazer, para constituir uma família, para ter filhos. Você vai aprender muito com o outro. E eu já ouvi, sabe, em muitos relacionamentos, pessoas falando, nossa, eu aprendo muito com meu marido. Nossa, eu aprendo muito com a minha esposa. E é esse que é o sentido de se relacionar, é você aprender com o outro. Só que dói quando o outro mostra aquilo que você não quer encarar dentro de você. Porque o pior medo que existe é o medo de encarar os seus próprios medos. Então, é por isso que eu falo, a autoanálise, investir em autoconhecimento é o melhor investimento que você faz para a sua vida. Vai investir em faculdade, em cursos para ter aprendizado? Excelente. Mas investir em autoconhecimento é primordial. Porque se você se conhece, você identifica todos esses pontos dentro de você, a probabilidade que você tem de ter relações mais saudáveis é muito maior. Porque numa conversa com um cara, se ele falar alguma coisa que você já vai acionar em você ali um gatilho, opa, já não tá legal, você já cai fora. Agora, se você tá carente, sabe, você não trabalhou essa carência dentro de você, você tá carente, aí você conhece uma pessoa, né, e essa pessoa vai falando um monte de coisa lá pra você, você pula essa etapa do aprendizado, de ver nele algo que, opa, isso daí não é legal, não é assim que eu quero ter uma relação, não, você passa por cima dessa fase, por quê? Porque você tá carente. Você tá precisando de carinho, tá precisando de atenção, tá precisando de abraço, tá precisando beijar, tá precisando de um monte de coisa, sabe? E tudo isso é muito bom, é tudo maravilhoso. Mas o melhor ainda de tudo isso é fazer isso com consciência, sabe? Hoje eu tô me sentindo carente, eu preciso beijar na boca hoje. Aí sai, um cara lá fica te olhando, você vai, beija ele, já fica toda empolgada, já vai com ele para um motel, não sei o que lá, quando você vê ele, você já tá apaixonada e você passou por cima de tudo aquilo que é importante para você dentro de uma relação, os seus valores, entende? Então, o primeiro passo para você vencer essa insegurança, tanto dentro do relacionamento como fora, ter muito amor e muita paciência com você mesma para descobrir da onde que tá vindo esse medo, da onde que tá vindo essa insegurança, se isso é real mesmo ou se isso é fruto da sua imaginação. Porque lembra que eu falei, experiências negativas que a gente já teve, ou por exemplo, você senta para assistir uma novela.
Aí você vê lá os homens traindo, na sua cabeça já pode criar a mesma coisa. Se na sua vida ali, da sua família, o seu marido tá fazendo alguma coisa, tem uma cena ali que é parecida com a novela que você assistiu, com o filme que você assistiu, na sua cabeça você pode criar a historinha que ele vai fazer a mesma coisa. Tem mulher que é assim, gente, não é brincadeira não. Entende? Então, é ver se o que está acontecendo ali é fruto da sua imaginação, ele tá te dando realmente motivos para que você desconfie, para que você seja insegura, tá? Isso aí dentro de um relacionamento. Fora do relacionamento é refletir essas questões que aconteceram no seu relacionamento para que não aconteça novamente. Entendeu? Você faz uma análise se você cria muita historinha dentro da sua cabeça, quais são suas crenças relacionadas, né, a relacionamento, a viver junto com uma pessoa. É importante fazer essa autoanálise. E para vencer a insegurança, pare de ficar se cobrando tanto. Busque autoconhecimento, busque aprender a lidar com você mesma. Busca descobrir o que é que te deixa insegura. Aprenda sobre você mesma. Esse é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. É se autoconhecer. Acredita mais em você, nos seus potenciais. Descubra quais são os seus talentos. Busque se realizar pessoalmente e com isso também aceite as suas imperfeições. Porque não existe pessoa perfeita, né? E as imperfeições tá nesse processo de autoconhecimento, sabe? É aceitar que todas as pessoas são imperfeitas e dentro dessa imperfeição você vai buscar, na medida do possível, ser cada vez melhor. A gente fala a palavra perfeição, mas a gente sabe que o perfeito ele não existe, existe o feito, o bem feito. Então, dentro das suas imperfeições, o que você vai buscar? Se tornar uma pessoa melhor. Né? Dia a dia, pouco a pouco, situação a situação, relacionamento a relacionamento, você vai identificar quais são as falhas que você teve no seu relacionamento, porque assim, quando o relacionamento acaba, não é tudo culpa do homem e nem tudo culpa da mulher, tem o meio a meio, né? E para você não é ficar remoendo o que aconteceu para ele ter te largado ou você ter largado ele por conta de alguma coisa desagradável que aconteceu. Independente de como foi o término dessa relação, você tem que focar em você. Poxa, pergunta, Simone, o que eu fiz de errado comigo mesma dentro dessa relação? Por que essa relação começou com aquela paixão, com aquele amor, com aquela coisa gostosa e isso foi esfriando e foi acabando? O que é que eu cometi de errado na relação para que acontecesse isso? Entendeu? Porque a gente é responsável pelo que passa dentro da gente. Não dá para ficar remoendo, ai, por que ele agiu assim, por que ele agiu assado. É você com você mesmo. Então você refletir, o que foi que eu fiz de errado nessa relação? O que é que eu posso melhorar dentro dessa relação? Então escrever, sabe, ali, tudo que você pontua como imperfeição sua, para que você possa o quê? Melhorar numa próxima relação. Não quer dizer que você vai se tornar perfeita, porque não existe essa pessoa perfeita, entendeu? Mas você vai fazer, pouco a pouco, vai dando passos para você melhorar. E existem inúmeros casos de pessoas que conseguem fazer isso. Elas vão melhorando e é exatamente errando que a gente aprende. Entende? Eu aprendi com um mestre meu que a gente nunca erra. Ou a gente aprende ou a gente acerta. E esse do a gente aprende é quando a gente erra. Então, para que ficar assumindo esse negócio do erro? Porque errar é muito forte, aí você fica lá se chicoteando. Errou, então aprende. É muito mais saudável, muito mais prazeroso você aprender com aquilo que você fez de errado, certo? Uma outra dica de como vencer essa insegurança, para você ter mais segurança, é evitar comparações. É se aceitar do jeito que você é ser autêntico com as suas imperfeições. Você reconhecendo que você é imperfeita, você já está dando o seu melhor para poder melhorar aquelas questões. Então, ficar se comparando vai cada vez mais diminuindo a sua autoestima. Então não precisa se comparar, seja autêntica, se aceite como você é, busque melhorar num passo a passo da sua vida, no seu tempo, e isso vai te trazer mais segurança.
A outra dica para você ter segurança, que eu já falei em outros vídeos também, é você conhecer a si mesmo. A busca pelo autoconhecimento, eu vou estar sempre falando, ela é fundamental para você ter uma vida saudável, porque o primeiro relacionamento que você precisa ter é com você mesmo. Saber se relacionar com você mesmo, saber os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas dores, as suas limitações, as suas qualidades. Isso é importantíssimo, porque você tendo essa relação com você mesma, você se apaixonando por você mesma, você amando você mesma, é muito mais fácil você lidar com qualquer relação externa. E o outro, quando ele aparece para apontar os seus defeitos, é porque o outro é um espelho. Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo. O outro, ele é um espelho para mostrar para você o que você precisa mudar dentro de você. E aonde que a gente encontra mais esse espelho? Dentro da nossa própria casa. Porque as pessoas que convivem com a gente, elas estão vendo o nosso defeito. É só você perguntar. Pergunta para os seus familiares. Anota aí para mim quais são os meus defeitos. Você vai ver que eles vão dizer o mesmo tipo de defeito. Tem um que acha que é defeito, o outro já acha que não é tanto. Mas as pessoas vão dizer os mesmos pontos que vêm de defeito em você. E aí você vai se ofender com isso? Ah, não, eu não sou isso. Você pode até achar que você não é. Mas se todo mundo está dizendo a mesma coisa de você, poxa, não é um ponto para você refletir? O outro é o espelho, ele está mostrando para você o que é que você precisa mudar, entendeu? E não é ele falar, você precisa mudar nisso que você vai mudar. É você ter a consciência de que aquilo está te auto-prejudicando, porque a gente não muda para o outro, a gente muda para nós mesmos. E isso é muito importante dentro de uma relação, que muitas mulheres aí se prendem a um relacionamento que é tóxico, que é abusivo, que não vai trazer nada de bom para elas, exatamente por quê? Porque elas querem agradar o parceiro, porque tem medo de perder ele, porque tem medo de ser traída. É medo de um monte de coisa. Então, lembra que eu falei? O medo, ele paralisa. Então, diante de uma situação de medo, observe. Olha, e para finalizar, se você é uma pessoa que fala, eu sou muito medrosa, né? Pega um papel e relaciona ali. Medo do que você tem, tá? Não vai me colocar, eu tenho medo de bandido, eu tenho medo de arma, eu tenho medo de morrer, porque isso aí são coisas óbvias, né, que as pessoas normalmente sentem medo mesmo, é natural sentir medo, mas dentro de um relacionamento, mesmo que você esteja ou não esteja no relacionamento, você esteja sozinha, relaciona ali, eu, fulana de tal, tenho medo dentro de um relacionamento referente a tais coisas, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de não ser aceita, eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo, escreve. Porque você escrevendo quais são os medos que você tem, é muito mais fácil identificar de onde que eles vêm. Se você escreve ali, eu tenho medo de ser traída. Se você tem medo de ser traída, é porque você já foi traída? Alguém da sua família já foi traída? Sua mãe já foi traída? Uma amiga sua já foi traída? E aí você viu a reação dela e isso causou até um trauma em você? Ou você já foi traída e tem medo de ser traída de novo? É medo porque homem não fala a verdade, eu não sei, seja lá o que for que esteja te bloqueando, porque o medo, ele bloqueia, ele paralisa. Então, anota, referente a que você tem medo. E aí, depois de você anotar, aí você vai desenrolando, você vai fazendo uma investigação sobre cada medo que você escreveu ali. E sobre a insegurança, carregue mais otimismo na sua vida, porque uma pessoa que ela é muito negativa, ela sempre está falando, eu tenho medo disso, isso não vai dar certo, isso não é para mim. É muita insegurança, é muita negatividade. Muda, vira a chavinha. A cabeça da gente, a mente da gente, ela tem uma capacidade tão grande de transformar a vida da gente. Porque pensa só, se você vive pensando coisas negativas, você está atraindo só coisas negativas. Então muda, pensa coisas positivas para atrair coisas positivas para sua vida. Não é fácil assim de imediato, mas é tudo uma questão de hábito. São novas rotinas que você vai colocando para sua vida. E isso funciona, gente. Funciona, que é uma maravilha. Então tenha pensamentos altruístas, quando você vê uma situação que te dê assim insegurança, fala, eu não vou conseguir, isso é muito para mim. Não, pense ao contrário, eu vou conseguir. Se aquela pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Eu sou capaz.
Então lembre-se, juntas nós somos muito mais fortes. Fiquem bem e até o próximo vídeo.